Continua o Alter Rebbe nos conduzindo às meditações que vão nos levar ao amor a Deus, que vão estimular e despertar o amor a Deus na hora da oração. Então, nós estávamos falando da espiritualidade versus matéria, ou a espiritualidade que, na verdade, se sobrepõe à matéria e ela que dá vida e existência à matéria. Explicamos também na mesma proporção, no mesmo sentido, a relação corpo e alma, como a alma é a nossa vida. Ele nos diz, quando estivermos conscientes e bem conscientes disso, Ken veyoter miken yesh la'adam le'ehov et Hashem. Assim como a pessoa tem amor pela vida, assim como a pessoa tem amor próprio, assim como a pessoa ama a sua vida e tem esse instinto de sobrevivência, de preservação, a pessoa ama a si mesma, ama a sua vida. Ele nos diz, o Alter Rebbe, seguindo nessa mesma linha, a pessoa tem que amar a Deus. Quando a pessoa se conscientizar que a fonte matriz da sua existência, a fonte de onde é derivada a sua alma, é a divindade. A sua própria alma é uma partícula da divindade. Portanto, a fonte de vitalidade, a fonte de energia vital da existência do ser humano, de cada um de nós, é Deus. Então, assim como nós temos, quando nós falamos que a pessoa tem amor pela vida, ou tem o amor por si próprio, amor por si mesmo, então nós falamos, isso se refere não só amor ao corpo, mas essencialmente amor à alma, à parte espiritual. Da mesma maneira, nós devemos estender isso até a instância superior e saber que esse amor é devido pelo mesmo motivo que nós amamos nossa vida, nossa alma, devemos amar a Deus como fonte da existência, fonte da energia vital. Então, isso que ele nos diz, assim como amamos a nossa vida e nossa alma, Ken veyoter miken, assim, dessa mesma forma e mais ainda, de uma forma mais intensa, yesh la'adam le'ehov et Hashem, a pessoa deve amar a Deus. Simplesmente se conscientizando disso, meditando, refletindo, se aprofundando, até constatar, perceber, sentir e vivenciar isso. Saber que nossa fonte de vida e existência é unicamente Deus. Kasher istakel be'ein sichlo aqui, medindo as palavras do Alter Rebbe, ele nos diz, quando nós observarmos com o olho da nossa mente, bereiyah hushit, numa visão tangível e palpável, que hu chayecha, o versículo da Torá que nos diz que ele, Deus, é tua vida, mamash, de fato e realmente, Shehu mekor vechayei hachaim, ele é a fonte da nossa vida, ele é a origem da vida em geral. Então, aqui o Alter Rebbe nos diz como se dá esse processo que vai despertar o amor a Deus. Ele nos fala, isso é muito simples, tem que estender o mesmo processo natural que ocorre instintivamente, espontaneamente no ser humano, que está presente em cada um de nós, o amor próprio, o amor pela vida, o instinto de preservação, a vontade de viver, o instinto de sobrevivência. E esse amor é dirigido, como a gente falou, a quê e a quem? Não ao nosso corpo, que a gente visa preservar a nossa vida, é a nossa alma. Ele nos diz, na mesma medida, e mais ainda, de forma mais acentuada, a gente deve amar a Deus. Como vamos chegar a essa conscientização? Observando, olhando, contemplando. Mas isso não vai acontecer a olho nu, com os nossos olhos carnais. Como ele diz, o Alter Rebbe nos fala, a pessoa vai ter que se aprofundar para vislumbrar e perceber isso com o olho da sua mente. Aquilo que a gente vê, entre aspas, alguns vão dizer com a nossa mente, não é igual àquilo que a gente vê a olho nu, com os próprios olhos, diretamente, aquilo que a pessoa, eu vi com os meus próprios olhos. Isso é algo que fica enraizado dentro da pessoa como uma verdade absoluta, ninguém vai convencê-lo do contrário, porque eu vi com os meus próprios olhos. Aquilo que a pessoa vê com os olhos da mente, aparentemente não é algo tão palpável, tão tangível, tão sólido e consistente como aquilo que a pessoa vê com os próprios olhos, mas nos diz o Alter Rebbe, se a pessoa souber meditar, refletir,
fixar o seu pensamento nessa ideia, se aprofundando nele, ele vai conseguir, mesmo com a visão do intelecto, sentir isso como algo palpável. Sentir o quê? Esse conceito de que que Deus é a nossa vida, Deus é a nossa existência de fato, Ele é a fonte da vida e da existência. Portanto, ele nos diz que quando a pessoa desenvolver e cultivar dentro de si essa conscientização de que Deus é a vida de todo o universo, Deus é a força vital que dá existência a todos os seres e criaturas, incluindo seres humanos, incluindo cada um de nós. Deus é chamado de Mekor HaChaim, a fonte da vida. Toda a vida é derivada apenas dele. Então, naturalmente ou obrigatoriamente, a pessoa vai ter que chegar a essa conclusão: se eu tenho tanto apreço pela vida, se eu gosto tanto de mim mesmo, que significa que eu gosto da minha alma, que é minha força vital, e por isso eu aprecio a vida e quero viver, e etc. Então, a pessoa vai chegar a essa conclusão: se eu prezo tanto a minha vida, que é a minha alma, muito mais ainda, eu devo prezar, devo amar, devo querer e desejar, devo cultivar um amor para Kadosh Baruch Hu, para o Criador, Sheu HaChaim Amitim, porque Ele é a fonte real de toda a vida e existência, Ele é a verdadeira vida. Isso que nos diz o versículo na sequência daquela escolha que nós vamos ter que fazer, ou seja, quando nós observamos cada ser e criatura ou cada coisa e situação no mundo, nos chama a Torá uma visão mais profunda. Re'ei, saiba olhar bem, saiba enxergar, saiba procurar a essência e vislumbrá-la, saiba ver a Chaim Ve'atov, a vida e o bem que existe em cada coisa, que isso está vinculado à espiritualidade e a energia vital divina. É isso que nós devemos buscar. E quando a pessoa perceber isso, quando a pessoa se exercitar para saber observar as coisas dessa forma, isso vai conduzi-lo naturalmente ao amor a Deus. Por quê? Porque a pessoa vai perceber que a sua própria vida, a sua própria existência é toda ela derivada de Deus, não só que ele vive graças a Deus, mas a sua própria, o fato de ele estar vivo, a sua alma, que é toda a sua vida, cada momento que ele vive, cada movimento que faz, cada segundo que a pessoa respira, que o Hayecha, vai saber que aqui a sua vida não depende da sua conta bancária, não depende do seu patrão ou do seu emprego, não depende só do médico e do lado físico, etc. Mas a sua vida essencialmente depende da alma, e o que é a alma é divindade, portanto a fonte da sua vida e existência é Deus. Assim como a pessoa ama a sua vida, ama a sua alma, assim, muito mais ainda, ele deve amar a Deus. Mas esclarece o Alter Rebbe, para que a pessoa possa sentir esse amor a Deus de uma forma mais intensa até do que ele ama a sua própria vida e alma, não basta só ele mentalizar esses conceitos, não basta apenas pensar ou entender, pensar nisso ou entender isso. Lo dai b'maskana sichlit. Não basta apenas a conclusão intelectual, Shakadosh Baruch Hu Mekor Kol HaChaim, não apenas a linha de raciocínio lógico que nos fala que Deus é a fonte de toda a vida e, portanto, isso é o que diz o versículo da Torá, que o Hayecha, ame a Deus, pois Ele é a tua vida. Só isso, só pensar e concluir racionalmente não basta, diz o Alter Rebbe. Nós precisamos ver e enxergar isso. Como ver algo abstrato e espiritual. Olho nu, a gente só capta as coisas físicas, materiais. Então isso que ele nos diz, Alav leistakel, ele deve fixar a sua visão, a visão do seu intelecto. Beyunu bechozek, ou seja, fixar a visão de forma firme, o leitbonen, e meditar, refletir, se aprofundar nesse tema, a tal ponto que ele esteja imbuído disso como se estivesse vendo de fato até a olho nu, de uma forma palpável. De fato, ele vai estar vendo, entre aspas, apenas com o olho do seu intelecto, mas ele deve ter isso tão claro dentro de si, como se ele estivesse visualizando com seus olhos carnais.
Em outras palavras, Keshem sheyesh badam koach hariyah gashmit, assim como nós temos o poder da visão carnal, através dos nossos olhos. Sheu koach hazak ad meot, esse é um poder muito forte, não é? Que aquilo que nós vemos é muito mais, penetra no nosso ser de uma forma muito mais profunda e intensa do que aquilo que nós ouvimos, que alguém nos contou, nos explicou. Aquilo que nós vemos, nós absorvemos isso de forma muito profunda. Aquilo que nós vemos, isso pode permanecer na nossa mente, no nosso âmago, durante anos, ou durante décadas, ou durante toda a vida, enraizado ou gravado na nossa mente, de forma tal que a pessoa nunca vai duvidar disso, não vai colocar isso em dúvida, porque eu vi com os meus próprios olhos, não importa se eu vi faz 50 anos ou ontem, mas aquilo que eu vi fica gravado dentro de mim. Da mesma forma, nos diz o Alter Rebbe, assim como a visão é um poder poderosíssimo, da mesma maneira também a visão do cérebro, a visão intelectual, quando uma pessoa fixa a sua visão do intelecto nesse tema, se aprofundando nele, fixando a sua mente nele, com o olho do seu intelecto, ou seja, que procura se aprofundar e procura compreender e absorver isso de forma cristalina, de forma não só convincente, mas clara, que ele se identifique totalmente com isso. Nos diz o Alter Rebbe, existe essa possibilidade de visão do intelecto que seja algo tão forte que deixe esse conceito gravado na alma da pessoa, como a visão física proporciona também essa convicção, essa certeza. E a pessoa vai estar tão imbuída e tão convencida disso que é impossível lançar qualquer dúvida a respeito. Então, mesmo nos diz o Alter Rebbe em relação ao nosso assunto, para a pessoa poder chegar nesse nível de amar a Deus, um amor mais intenso do amor que ele tem pela própria vida ou pela própria alma que lhe dá vida, conforme a gente explicou. Então, não basta só o raciocínio, a conclusão lógica. Aqui se exige da pessoa muito aprofundamento, muita concentração, muita contemplação, para chegar a essa visão clara dentro de si. Então, isso que se fala, Nidreshes me'adam re'iyah be'istaklut be'in sichlo be'inyan zeh. Só precisa enxergar de forma muito profunda esse conceito que o Hayecha, que Deus é tua vida. Mais do que isso, ele nos fala, em geral, coisas abstratas ou coisas espirituais que não captamos de forma sensorial, não ouvimos ou não vemos ou não é palpável, não podemos tatear com as nossas mãos. Em geral, essas coisas só podem ser vistas, entre aspas, através do olho do intelecto, do olho do cérebro, que é algo abstrato e espiritual também. Mas essa visão não é igual a uma visão palpável. Porém, ele nos fala que esse conceito, a pessoa se conscientizar que Deus é a tua vida, conforme diz a Torá, mesmo que aqui não se trata de algo tangível e palpável, algo físico que possa ser visto a olho nu, só pode ser visto com o olho da mente. Mesmo assim, afirma o Alter Rebbe, quando a pessoa fixar a sua mente nisso, seu pensamento se concentrar, se aprofundar, etc., ele vai poder sentir e absorver esse conceito como se ele estivesse mexendo nele, como se ele estivesse vendo a olho nu, com seus olhos de carne e osso. כמובן שלצד האדם הגשמי התאמתות הנפעלת על ידי ראייה מוחשית היא גדולה וחזקה הרבה יותר מהתאמתות של ידי ראייה רוחנית. É claro que para nós, pessoas de seres físicos, aquilo que nós vemos a olho nu é mais forte, está mais intenso dentro de nós, nos choca ou mexe conosco mais do que aquilo que nós vemos com o nosso intelecto. Né? Porém, ele nos fala que aqui o que a Torá nos conclama é, saiba ver, mesmo com o olho de intelecto, ver o lado espiritual, buscar de forma tal que você esteja tão imbuído e tão convencido, tão identificado disso, a tal ponto o kasher, o roe, o mistakel ben sichlo, que mesmo vendo algo abstrato através do olho intelectual, que isso acabe estando enraizado e gravado no fundo da tua alma, do teu ser, como algo palpável,
impalpável, como algo que você viu a olho nu também, que você assim sinta Deus, que o Hayecha, que Ele é a tua vida, tua existência. E quando a pessoa chegar a essa conscientização, a essa visão intelectual tão forte, tão intensa, então dessa forma ele também vai despertar no seu coração o sentimento de amor a Deus, bimeod meod, nas palavras do Alter Rebbe, de forma muito forte e intensa, onde esse amor vai estar presente na pessoa até mais forte do que o amor próprio, mais forte até do que o amor que ele tem pela própria vida, ou mais intenso do amor que ele tem pela sua própria alma. Mas isso só vai se conseguir quando ele souber olhar, ver, se aprofundar nessa visão intelectual, não é? De que Deus é nossa vida e nossa existência.